Isso abriu uma porta de possibilidade que antes da queda do homem não existia. Somente Deus tinha acesso aos dois reinos de maneira total, podendo intervir como bem entendesse. Você pode se perguntar assim: por que Jesus teve que morrer na cruz do Calvário? Vou te dar dois motivos. Somos inferiores em capacidade, força e resistência aos seres do reino espiritual. Deus sempre quis manter comunhão e contato com a sua criação. Quando criou o primeiro homem, tinha um relacionamento intenso, puro e constante. No entanto, de maneira indireta, o homem buscou a sua total independência quando desobedeceu aos princípios e mandamentos constituídos por Deus. Isso abriu uma porta de possibilidade que antes da queda do homem não existia. A terra tinha sido entregue ao ser humano. Ela fazia parte do reino material. Quem fizesse parte do reino espiritual não tinha como mudar ou impedir qualquer situação que se desdobrasse na terra. Somente Deus tinha acesso aos dois reinos de maneira total, podendo intervir como bem entendesse, pois Ele é soberano, ou seja, absoluto. Não depende de nada e ninguém para fazer qualquer coisa que desejar. As suas decisões estarão sempre dentro dessa ordem. Ele sabe de tudo, conhece tudo. A sua mente tem uma grandeza de capacidade absurda e não existe a menor possibilidade de mensurar essa capacidade. No livro de Salmos, capítulo de número 24, versículos de 1 a 5, a palavra de Deus diz assim: Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque Ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Esse receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Antes de explicarmos esse texto, vamos entender como eram inspirados os escritores dos textos da Bíblia. Eles eram escritos dentro do cenário da vida e experiência de quem escrevia. O escritor pegava elementos conhecidos da sua cultura, história, conhecimento e época para expressar o que queria dizer. Deus usava essa estrutura e inspirava o escritor bíblico para falar de verdades espirituais, algumas vezes desconhecidas dele. Agora já podemos explicar a visão espiritual dentro desse texto. O texto que lemos apresenta o motivo principal pelo qual Deus sempre teve acesso aos dois reinos. Ele é dono de tudo e de todos. Depois responde a uma pergunta: quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Ou seja, quem vai morar com Deus eternamente. O texto apresenta a primeira característica necessária para aqueles que receberão essa dádiva. Aquele que é limpo de mãos, ou seja, não anda praticando todo tipo de sujeira, de coisas erradas, de pecados que são praticados a partir das ações. Depois apresenta a segunda característica: precisa ser puro de coração. O que é isso? Aquele que apresenta uma identidade verdadeira e honesta, que na sua essência, se ainda não tem, busca de forma intensa e verdadeira, sem interesses,
construir valores que chamem a atenção de Deus. Essa pessoa só enxerga o lado bom das coisas, não anda maquinando mal nem destruir ninguém, não deseja o que é do outro, construindo todo tipo de sujeira e pecado que transitam na ordem do pensamento e maquinação mental. Depois apresenta a terceira característica: não entrega a sua alma à vaidade. O que é isso? Não se apega aos valores ditados como importantes dentro do cenário do mundo atual. Não se apega aos bens materiais. Não tem obsessão nem idolatria pelo corpo, sendo capaz de coisas absurdas para conquistar esses objetivos, pois muitos perdem a própria vida em mesas de procedimentos cirúrgicos e estéticos em busca do corpo perfeito e da beleza ideal. São amantes de si mesmo, idolatram a sua própria imagem. Não tenho nada contra a quem realiza algum procedimento estético ou procedimento cirúrgico, mas isso precisa andar dentro de uma normalidade e equilíbrio, pois é o Senhor quem julga as nossas motivações. A quarta e última característica é não jurar enganosamente. O que é isso? Aquele que promete algo, mesmo sabendo que não vai realizar, dando a sua palavra para algo que já sabe que não vai cumprir, buscando conquistar as coisas e as pessoas com base em palavras mentirosas e fraudulentas. As pessoas que não andam cometendo todas as coisas erradas que citei aqui, além de morar eternamente com Deus, receberão a bênção do Senhor e a justiça do Deus da nossa salvação. Lembrando sempre que uma coisa é falhar diante de Deus, se arrepender e não praticar mais. Outra coisa é viver na prática das coisas que não agradam a Deus. No livro de Provérbios, capítulo de número 28, versículo de número 13, a palavra de Deus diz assim: aquele que esconde as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que as confessa e deixa de praticá-las alcançará misericórdia. Estamos aqui para abençoar a sua vida, promovendo condições para o teu crescimento e maturidade na fé. Então, inscreva-se no nosso canal, ative todas as notificações clicando no sininho, para que quando lançarmos um próximo vídeo, você possa ser notificado. Compartilhe esse conteúdo para abençoar outras pessoas. Vamos espalhar a palavra de Deus. Deus tinha entregue ao homem toda a autoridade e domínio sobre a terra. No livro de Gênesis, capítulo de número 1, versículo de número 26, a palavra de Deus diz assim: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Mas infelizmente, esse homem desobedece a Deus e entrega tudo aquilo que recebeu. No Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 4, versículo de número 6, a palavra de Deus diz assim: e disse-lhe o diabo, dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e a dou a quem eu quero. Nesse texto, o diabo estava dizendo isso a Jesus, que tudo que era do homem agora pertenciam a ele, juntamente com todos os demônios. A terra que antes não poderia receber nenhuma influência do reino espiritual, a não ser se fosse
pela ordem e vontade de Deus, estava agora com o acesso e influências liberados. Com esse cenário caótico montado, Deus promete um plano de redenção dentro de uma ordem de princípios, pois o homem tinha entregue a autoridade recebida da parte de Deus e somente o homem poderia tomá-la de volta. Dentro dessa ordem, Jesus precisava se despir da sua glória, tomar a forma humana, nascer a partir de uma mulher, sem a participação do homem que carregava agora a raiz do pecado nele, pois foi ao ser humano do sexo masculino que Deus entregou essa autoridade. O pecado não entrou na humanidade por causa de Eva, mas sim por causa de Adão. Você pode se perguntar assim: por que Jesus teve que morrer na cruz do Calvário? Vou te dar 2 motivos. No primeiro motivo, aprendamos o seguinte: para se desfazer algo, é necessário realizarmos o caminho inverso daquilo que foi feito. Então, como Adão recebeu a vida e escolheu o caminho da morte, Jesus precisava fazer o caminho contrário ao de Adão, ou seja, indo da morte para a vida. Por isso, precisava ressuscitar para receber a autoridade perdida e destruir o poder da morte sobre a vida da humanidade, mostrando com isso que a morte não tinha mais domínio sobre o homem. Agora vamos ver o segundo motivo. No Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, no capítulo de número 1, versículo de número 29, a palavra de Deus diz assim: no dia seguinte, João Batista viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na antiga aliança de Deus com os homens, para os pecados serem perdoados, era necessário o sacrifício e morte de um cordeiro sem defeitos, pois o cordeiro recebia os pecados das pessoas e assim Deus purificava o seu povo. Mas esse sacrifício teria que ser sempre renovado, pois não tinha poder nem autoridade para perdoar pecados de uma vez por todas. Somente o sacrifício redentor do Cordeiro oferecido pelo próprio Deus teria o poder e autoridade para redimir, limpar e perdoar toda a humanidade, desde Adão até o último homem a nascer sobre a terra, levantando assim uma humanidade caída e destruída em pecados e delitos. Os seres humanos tinham ficado vulnerabilizados com a queda, pois somos inferiores em capacidade, força e resistência aos seres do reino espiritual. Sendo assim, Deus começa a capacitar reis, sacerdotes e profetas com manifestações espirituais, capacitando o restante da humanidade com habilidades pertinentes ao reino material. Como a promessa da redenção foi feita pelo próprio Deus, como cheque predatado, ele resolveu proteger os seus escolhidos contra os ataques oriundos do reino das trevas, ou seja, do diabo e seus demônios. Pois através da obediência aos princípios que Deus estabeleceu, o povo dele receberia a sua proteção. Bom, queridos, eu sou o pastor Cláudio Luiz e você está no canal Acredito. Vou deixar aqui no final algumas sugestões de vídeos para você assistir. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, eu te convido a fazer parte dessa grande família. Deus abençoe a sua vida e eu estarei aqui aguardando você no próximo vídeo. Até lá!